Olá, seja bem-vindo ao Academia. Aqui nós discutimos temas com quem produz conhecimento na área do direito. E no programa de hoje vamos falar sobre violência doméstica, direitos humanos. E para tentar entender o recorte do trabalho sobre esse tema, vamos falar sobre a dissertação da mestra em Direitos Humanos, Isis Dantas Menezes Zornoff Taboas. Viver sem violência doméstica e familiar. A praxis feminista do movimento de mulheres camponesas. Dissertação apresentada à Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Direitos Humanos, sob orientação do professor José Geraldo de Souza Júnior. A educação para os direitos humanos, a formação de uma sociedade não violenta, coordenadas para uma proposta pré-violatória, ou seja, a criação de um ambiente em que a ação vem antes da violência acontecer, com educação, sensibilização social. É o apelo a um novo pensamento em que a ideia é fortalecer a sensibilidade sociocultural, não permitir que a violência seja uma possibilidade. Mas até que ponto isso pode se tornar realidade nos dias de hoje? Seria apenas uma utopia? A discussão é agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a socióloga Ida Brasil e a doutora em Direito, Estado e Constituição, Carolina Costa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa discussão. Bom, eu já me dirijo diretamente para a Isis. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós temos aqui uma dissertação premiada, né? O Prêmio Dissertação UNB 2015 no eixo Direitos Humanos e Cidadania. Parabéns, obrigado por vir aqui. E vamos fazer uma exposição inicial do que trata o trabalho, para a gente poder entender? Vamos sim. Bom, a partir da perspectiva teórica e dos métodos analíticos do direito achado na rua, esse estudo trata da construção do direito humano de viver sem violência doméstica e familiar por mulheres camponesas organizadas em movimento social chamado Movimento de Mulheres Camponesas. Esse é o maior movimento hoje no Brasil auto-organizado por mulheres camponesas, que significa que é o maior movimento organizado exclusivamente por mulheres, desde os espaços comunitários, dos núcleos de base, que assim chamamos, até os espaços diretivos, que são as direções do movimento. Então, é através da teoria do direito, da teoria dos movimentos sociais e das teorias feministas que a gente faz um retorno, a gente busca compreender como se dá a construção da luta das mulheres camponesas brasileiras desde a década de 80, do processo de redemocratização no Brasil, quando com os núcleos eclesiais de base se começa a fomentar a circulação de ideias e através desses núcleos, desses espaços de discussão e de debate, as mulheres camponesas começam a entender coletivamente e identificar a ausência de direitos que são bastante básicos, especialmente direitos trabalhistas e direitos previdenciários, e então se organizar coletivamente para reivindicá-los. Essas organizações, elas partem de duas condições, da condição de mulher e da condição de classe trabalhadora camponesa. As mulheres se organizam especialmente a partir de duas formas de organização. São os movimentos e organizações mistos, como, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e movimentos auto-organizados, que são esses que foram utilizados como recorte desse trabalho, como, por exemplo, o Movimento de Mulheres Camponesas. E o direito achado na rua, ele entende que essa organização coletiva pode ser denominada sujeito coletivo de direitos, que é uma categoria analítica que a compreende como o sujeito que tem o potencial político capaz de instituir novos direitos. Ótimo. Qual foi a sua motivação para esse trabalho? Você tem uma vivência, um engajamento em movimentos assim? Está junto das pessoas nesses movimentos? Como é que foi essa motivação para o trabalho? Bom, essa motivação vem bastante antes de eu decidir se quer fazer mestrado, né? Eu trabalhei com movimentos sociais no interior de São Paulo,
e me considero uma militante que coaduna com os princípios políticos, com o projeto político que o Movimento de Mulheres Camponesas constrói. Perfeito. Vamos pedir a participação, então, da professora Ida Brasil. Seja bem-vinda, professora. Faça, por favor, uma questão para a Isis em relação à dissertação. Ok, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Isis, pelo seu trabalho. E analisando o texto e o movimento enquanto um dos núcleos de organização social, eu gostaria de compreender como a questão da violência pode ser percebida em sua praxis, considerando que esse movimento tem uma amplitude tão grande de desafios que envolve a questão do campo, a questão do Brasil, a questão da luta contra o capitalismo e também contra a questão machista. Sim, é uma pergunta bastante complexa, né? Como eu estava dizendo, o movimento ele tem um projeto político. Então, dentro desse projeto político, cabem inúmeras lutas. Ele tem alguns eixos, ele se funda principalmente pela condição de classe trabalhadora, pela reivindicação por terra, né? Então pela reforma agrária, mas ele tem alguns direitos que a luta por eles é bastante protagonizada pelas próprias mulheres. Por exemplo, o enfrentamento à violência, a luta contra o patriarcado. Isso tudo faz parte de um projeto político. Então, lutar por um direito dentro de um coletivo como o Movimento de Mulheres Camponesas é mais do que buscar alcançar exclusivamente esse direito. É buscar alterar as estruturas e as relações de poder. Por favor, Carolina, seja bem-vinda. Faça uma questão para Isis. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder discutir com vocês, especialmente com a Isis, sobre o trabalho dela, a dissertação de mestrado. Isis, eu fiquei muito interessada no desenvolvimento do seu trabalho em duas questões. A primeira é a organização do movimento de mulheres camponesas, na concepção política, isso que você já falou sobre o desenvolvimento da organização de mulheres desde os anos 80, acompanhando aí o movimento da Constituinte, depois da Constituição de 88, e como isso se articulou com as lutas pelos próprios direitos, porque a Lei Maria da Penha veio em 2006. Então, a gente tem uma similaridade de organização do movimento social e da luta dentro do direito para a incorporação, para o reconhecimento dos direitos das mulheres a uma vida sem violência. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, né, nesse sentido, pensando também nas concepções de feminismos, especialmente nos feminismos interseccionais, nessa correlação entre raça, classe e gênero. A concepção que a gente utiliza de classe, raça e gênero é bastante ancorada no trabalho que foi desenvolvido pela Eliette Saffioti, né, de compreender que existe um nó. E esse nó, ele relaciona as estruturas de raça, de classe e de sexo. E a gente não consegue observar a sociedade sem pensar nessas relações que são determinantes a ela. Sobre os feminismos, o primeiro passo para se entender feminismo é saber reconhecer que existe uma série de métodos feministas, de táticas feministas, de lutas feministas, de bandeiras feministas, e todas elas têm sua legitimidade na medida em que lutam por igualdade. Porém, existem demandas que são específicas das mulheres do campo. Isso não faz com que elas se desvinculem das outras lutas feministas, mas faz com que existam características próprias. Por exemplo, uma das grandes demandas das mulheres camponesas era por documentação pessoal, porque o CPF era por família, ou participar dos espaços da própria categoria profissional. Então, dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais, algumas décadas atrás, só uma pessoa por família poderia participar. Isso significa que quem participava era o homem, apenas as mulheres viúvas estavam ali nesse espaço. Então, elas têm demandas próprias e o movimento contribui para que essas demandas sejam ouvidas, sejam feitas reivindicações e que a gente alcance institucionalmente e socialmente esses direitos. Enquanto você falava, eu fiquei curioso em relação ao desenvolvimento de movimentos como esse, né, principalmente das mulheres camponesas. Quer dizer, a gente vem de um momento anterior ainda tão atrasado, né, da falta, da ausência, até da busca desses direitos,
E hoje, como é que está isso, né? A gente vê muitos avanços, claro. A gente conquistou a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma das leis, que é a lei mais conhecida do Brasil. 98% da população já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Ela compreende os direitos humanos a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva pré-violatória, né? Hoje, costumeiramente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa na sanção para o violador. Então, se teve um feminicídio, a gente pensa na investigação. Se teve uma ação violenta, a gente pensa em fazer a denúncia. E quando a gente pensa na mulher do campo, a gente tem alguma dificuldade em aplicar, por exemplo, as medidas protetivas. As medidas protetivas de urgência são um grande ganho, é uma perspectiva bastante interessante, mas para aplicar no campo, uma mulher, por exemplo, que mora, que precisa navegar por alguns dias num barco para chegar próximo a uma delegacia, uma medida protetiva de urgência não faz sentido. Então, a gente ainda tem muitos desafios a serem vencidos. Ótimo, a gente continua essa conversa daqui a pouco. Eu vou pedir licença a você e também às convidadas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco o Academia estará de volta. Fique conosco. O Academia está de volta hoje com o tema Viver sem Violência Doméstica e Familiar, a praxis feminista do movimento de mulheres camponesas, com a expositora Isis Dantas Menezes Zornoff Tabos e as convidadas Ida Brasil e Carolina Costa. Isis, nós temos aqui um trabalho premiado na UNB em 2015, que inclusive, com licença, já virou uma publicação, é Luta, né? Me fala um pouquinho dessa publicação, é desse ano? Sim, ele saiu em abril desse ano. Esse livro foi inspirado na dissertação, que foi vencedora do prêmio UNB Dissertação 2015. Digo inspirada porque ele traz a mesma pesquisa de campo, traz a mesma organização, mas acho que as análises são um pouco mais maduras, porque eu tive aí alguns anos para revisitá-las, né? É um livro que é fruto de um trabalho coletivo. Fui eu quem escreveu, mas tem reflexões de todo um coletivo de mulheres camponesas, que foram as mulheres entrevistadas. É daí que parte toda a pesquisa, porque a gente diz que não é a filosofia que se realiza, é a realidade que filosofa. E no livro é assim que funciona. Já está disponível, livrarias? Sim, já está disponível no site da editora, da Lumen Iuris. Tem pela internet. Ótimo. Bom, no bloco anterior, você passou, assim, bem rapidamente, eu queria que a gente se detivesse um pouco mais nisso, nessa concepção pré-violatória dos direitos humanos, né? E como ela se expressa nos casos da violência doméstica e familiar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, legal. Bom, o que a gente vê na cultura ocidental é que quando a gente conversa sobre direitos humanos, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é a sua perspectiva após a violação. Então, se a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente pensa na denúncia, ou seja, já aconteceu a violência. Quando a gente fala de feminicídio, a gente pensa na investigação, ou na condenação, ou na criminalização. E a proposta da perspectiva pré-violatória é que a gente pense nos direitos humanos como uma pauta positiva. Então, que a gente pense na vida sem violência e não na sanção para a violência que já aconteceu. E, para isso, a gente já tem mecanismos, tanto tratados internacionais, que prevêem a educação para os direitos humanos, que prevêem a formação de uma sociedade não violenta, como também dentro do Brasil, a própria Lei Maria da Penha, como a gente já mencionou na sessão anterior, ela prevê uma série de artigos que falam em educação para o gênero, educação para a não violência. Então, a ideia da concepção pré-violatória é fortalecer um dos elementos que constroem o direito humano, que é a sensibilidade sociocultural. E um dos elementos bastante centrais e pouco debatidos pela teoria do direito é a sensibilidade sociocultural, ou seja, é formar um espaço social de educação e de construção positiva dos direitos humanos. Perfeito. Vamos pedir mais uma rodada de perguntas aqui das nossas convidadas. Carolina, por favor, fique à vontade. Eu queria continuar a conversa com a Isis
falando sobre duas questões. A primeira delas é quanto à metodologia. Você já mencionou aqui um pouquinho que você fez entrevistas com 16 integrantes, né, do Movimento de Mulheres Camponesas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de trazer a empiria para o direito. E a segunda é falar um pouco sobre a concepção de luta por direito e feminismos. Como a gente pode articular essas duas questões pensando um pouco na Lei Maria da Penha. No Brasil, a gente não tem uma tradição de pesquisa empírica no direito. Isso, infelizmente. O professor Zé Geraldo de Souza Júnior, que é o líder do grupo Direito Achado na Rua, ele diz que quando a realidade se contradiz com a teoria, pior para a teoria, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? E só a pesquisa de campo, ela tem a capacidade de nos explicitar, só a pesquisa empírica tem essa capacidade de nos mostrar a realidade. Então, o trabalho, ele vem numa linha de buscar ouvir das próprias sujeitas construtoras do direito humano a realidade que elas constroem. Então, ele vem, muitas vezes, desconstruindo a teoria do direito tradicional e apresentando a realidade das mulheres trabalhadoras camponesas que poucas vezes foram ouvidas pelo nosso campo. Então, talvez a gente vá um pouco nessa ponta de lança de construir a empiria dentro do campo do direito e de desconstruir as teorias que não as levam em conta. A segunda pergunta era sobre os feminismos e a luta por direitos e como isso se concretiza na Lei Maria da Penha, como isso pode ser trabalhado na Lei Maria da Penha. Sim, a Lei Maria da Penha ela é um consórcio, né? Ela foi elaborada a muitas mãos por muitos movimentos feministas, por muitas estudiosas, pesquisadoras. Então, eu acho que ela é um exemplo de lei no nosso país, de forma de construção e de participação popular. Ao contrário do que muitos livros dizem, né, que ela foi uma imposição internacional apenas, a Lei Maria da Penha não foi só isso. Ela tem uma das suas vertentes, é uma condenação, é uma recomendação internacional. Mas a verdade é que teve muito trabalho, um trabalho coletivo, de unidade de vários movimentos de mulheres aqui no Brasil. E acho que esse trabalho ele tem que dar continuidade, porque a gente garantiu a legislação, mas ainda não a sua completa implementação e sequer a sua compreensão por todos os juristas ou pelos magistrados, pelos promotores. Muitos ainda têm, mesmo depois do julgamento da ADIM e da ADC, que tratavam da Lei Maria da Penha, ainda tem muita resistência na aplicação da Lei Maria da Penha. E acredito que isso é trabalho, é parte do trabalho da luta social, ou seja, é ali que se fomenta a construção real. Nós temos visto no noticiário que mulheres têm sido agredidas e até mortas, mulheres que já tinham recorrido ao Estado com medidas protetivas e seus agressores conseguem alcançá-las e, enfim, acabam morrendo. Então, onde é que a gente tem falhado? A lei é boa, mas algumas vezes parece que o Estado não está protegendo como deveria. É isso, Carolina? Eu acho que é uma conjunção de fatores. A primeira questão é que a lei reconhece a necessidade de muitas políticas públicas de igualdade, de promoção de igualdade de gênero, mas essas políticas públicas não estão tão concretizadas. O Estado abriu a porta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para a questão penal. Mas a Lei Maria da Penha dispõe aí uma competência híbrida do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para resolver todo o tipo de demanda que a mulher precise num só lugar. Então, questões de família, questões de empregabilidade, questões de saúde e questões penais. Mas hoje a gente só vê o Juizado de Violência Doméstica e Familiar cuidando da questão penal. Então, a ausência de outras políticas públicas que que permitam justamente esse empoderamento das mulheres vítimas de violência doméstica faz com que toda outra base estatal necessária para evitar as mortes das mulheres vítimas de violência não aconteçam. Acho que essa é uma primeira questão. A segunda é não reconhecer a perspectiva
pré-violatória de direitos humanos que está reconhecida na Lei Maria da Penha. Então, quanto mais nós conversarmos sobre igualdade de gênero nas escolas, nas universidades, com promotores, juízes, advogados, defensores públicos, quanto mais a gente tiver esse debate público instalado, e mais a gente vai ter visibilidade sobre essa questão e mais a gente vai ter mais pessoas conversando sobre como evitar esse problema. Não é uma questão só do direito, é uma questão de toda a sociedade. Verdade. Todo mundo precisa reconhecer a desigualdade de gênero e lutar contra ela. Muitas vezes a gente deposita só no Estado a obrigação de evitar a desigualdade de gênero. Não, isso está nas escolas, isso está nas indústrias, em qualquer escritório. Então, há políticas de afirmação de igualdade de gênero que podem evitar uma série de situações de violência que culminam num feminicídio. Mas a gente não precisa esperar o feminicídio acontecer. A Lei Maria da Penha estabelece aí pelo menos 7 tipos de violência doméstica e familiar: violência sexual, violência moral, violência psicológica, uma série de violências de gênero. A gente precisa pensar em como toda a sociedade pode se articular para evitá-las. Ótimo, obrigado, Carolina. Professora Ida, quer fazer alguma observação ou quer fazer uma questão aqui para Isis? Eu quero fazer um complemento, né, a esse tema tão importante, que são os valores sociais muitas vezes ocultos. O trabalho da Isis ele é bastante relevante porque ele vai trazer o quê? Ele vai trazer à tona um grupo social pouco visível, que são, em geral, as mulheres, mas as mulheres camponesas. O próprio movimento tem todo um esforço, e o trabalho dela reflete isso, de, inclusive, se identificar quem somos nós. Quem são as mulheres camponesas? O que é o movimento camponês? E em que medida esse tema faz parte do cotidiano da sociedade brasileira? Então, nós somos formados por um conjunto social muito amplo, em que essas lutas, na maioria das vezes, não estão na academia ou até mesmo aqui na TV, como a gente já tem essa maravilhosa oportunidade. Enquanto uma última questão, eu gostaria que a Isis comentasse o sentido da palavra liberdade para esse grupo, que é uma palavra bastante utilizada ao longo do trabalho e nas falas das entrevistas que você fez. Eu vou usar uma frase do professor Roberto Lira Filho. A liberdade não é um dom, a liberdade é uma tarefa que se constrói na história, não isoladamente, mas em conjunto. Acho que essa frase, ela sintetiza bastante do que é o movimento de mulheres camponesas, que é a construção da libertação não individualmente, é pensar a libertação a partir da sua dimensão coletiva, porque a gente entende que sim, não sofrer violência dentro da nossa relação interpessoal é muito importante, mas criar uma relação interpessoal não violenta não te liberta de toda a estrutura patriarcal que está na TV, que está na rua, que está no trabalho. Então, a libertação não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. E essa construção do movimento contribui para se fortalecer como indivíduo, mas contribui também para alterar as relações de poder de uma maneira a partir da dimensão coletiva, que estão coladas, né? Que são duas faces de uma mesma moeda. Terminamos maravilhosamente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, que já virou a publicação É Luta, né? Obrigado por compartilhar conosco aqui, trazer suas ideias, viu? Obrigado também às convidadas, viu? Professora Ida, professora Carolina. E obrigado a você que ficou conosco aí por essa meia hora. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz. Até a próxima.